Graça e paz, amados. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, verso 3. Segunda Samuel, capítulo 9, verso 3. Todos encontraram? E disse o rei: há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Seba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? Amados, a crucificação, a condenação por crucificação, já se passaram mais de 2000 anos da morte de Jesus e ainda hoje é considerado um dos castigos mais cruéis que o mundo já viu, a morte por crucificação. A crucificação, ela foi criada pelo Império Assírio, aquele rei Senaqueribe, que se levanta contra o rei Ezequias, no período do rei Ezequias. Ele é que cria essa morte por crucificação. Mas ele usa pouco essa condenação. Quem usa muito mesmo é Alexandre o Grande. Alexandre manda muita gente para a crucificação. A crucificação, ela tinha duas fases específicas: o flagelo e a crucificação por si só. O apenado, ele, na condenação por crucificação, ele carregava o patíbulo sobre os seus ombros até o lugar da crucificação. Muito embora a gente veja nos filmes Jesus carregando uma cruz, é pouco provável que Jesus tenha levado uma cruz, porque nessa modalidade de condenação, o apenado levava apenas o patíbulo. Apenas que eu estou dizendo não é porque fosse menos. Na verdade, um patíbulo pesava em torno de 50 quilos. A cruz tem duas estacas, né? Uma que é o estepe, que fica em pé, e o patíbulo, que é aquela travessa. Quando o apenado cruzava uma avenida de muito trânsito, para que todas as pessoas vissem que a crucificação, ela tinha esse aspecto de humilhar o apenado. Então Jesus, ele, no caso, passa pela avenida central de Jerusalém, vai subindo em direção a um monte chamado Monte Calvário, ou Monte da Caveira, e lá o estepe está o aguardando para que ele fosse crucificado ali. No meio do caminho é a primeira fase, que é o flagelo, onde os soldados, eles usavam um chicote curto, com muitas tiras de couro e ossinho seco de carneiro. Então, ele batia com aquele chicote, o couro, ele fazia aquelas marcas, mas o ossinho seco de carneiro ia dilacerando o apenado. Jesus foi o único condenado à morte de cruz que recebeu 40 chicotadas. Em geral, só era permitida até 39, mas Jesus recebeu mais. E ele vai nesse caminho carregando o patíbulo nos ombros,
até o lugar da crucificação. No lugar da crucificação, eram utilizados alguns pregos, 3 para cada crucificado. Os pregos eles eram pregados nos pulsos e um pé sobre o outro. O que acontecia nesse tipo de morte? Acontecia que faltava o ar para o apenado, e ele então puxava pelos braços e subia no movimento, como aquele movimento de nadador, para poder ter o ar novamente. E aí ele não conseguia sustentar o corpo, ele caía de novo, e ele era essa constante de faltar o ar e ele buscar o ar. À medida que ele fazia isso, aqueles pregos que eram pregados no seu pulso iam rasgando o seu braço. No caso específico de Jesus, o prego parou na palma da mão. O prego percorreu pelo menos 11 centímetros, rasgando os braços de Jesus. Em alguns casos específicos, onde o apenado demorava muito a morrer, então os soldados vinham com uma grande marreta e lhe quebrava as pernas, porque aí ele não conseguia mais se levantar para buscar o ar. Isso não aconteceu com Jesus, nenhum dos seus ossos foi quebrado. Esse relato da crucificação é muito interessante para nós pensarmos nas agonias em que viveu Jesus, porque quando a gente pensa num prego pregado na mão, a gente sempre tem uma ideia de um prego que a gente vê na construção, e os pregos eram uma coisa em torno de 18 centímetros. Se você olhar para a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia grande igual a minha, a sua Bíblia tem em torno de 18 centímetros de uma capa a outra na largura dela. Então era esse tamanho do prego que era utilizado na crucificação. Esse Jesus, ele vem de uma origem a partir de Davi. E Davi, ele vence aquele gigante, o Golias, e como prêmio por vencer o gigante, ele se casa com Milca e tem o seu primeiro filho, que se chamava Amon. Davi teve mais de 20 filhos. Mais de 20 filhos. Se fosse uma sequência natural para o reino de Davi, o sucessor de Davi seria Amon. Mas Davi tem um caso com Betseba. Num dia em que ele deveria estar na guerra, ele fica no seu palácio, e caminhando no jardim, ele vê uma mulher tomando banho, essa mulher casada, e ele tem um caso com Betseba, e ele, a partir desse caso, ele tem um filho, e esse filho se chama Salomão. De todos os filhos de Davi, o mais improvável para o trono era Salomão. Ainda que Davi não escolhesse Amon, ele poderia ter escolhido Absalão, poderia ter escolhido Adonias, mas Davi escolhe Salomão. Salomão era, sem dúvida, o filho mais improvável para aquilo. Davi também faz muitas alianças, e uma das alianças que ele faz, lá em Ramá, é com Jonatas. E ele faz uma aliança pessoal com Jonatas, ele faz uma aliança com a casa de Jonatas. Ele disse: Jonatas, se o seu pai me matar, eu quero que você use da bondade de Deus com a minha casa. E Jonatas fez a mesma promessa para Davi. E um dia, Davi sobe ao trono.
Primeiro em Judá, ele é aclamado rei em Judá, depois da morte de Saul, morre Saul e morre Jonatas também, numa mesma batalha. Os dois morrem numa batalha contra os amonitas, e nessa batalha em que os dois morrem, Jonatas tem um filho, também um filho bastardo. Jonatas não se casou, a mãe desse filho, o texto não revela quem foi, possivelmente numa das suas viagens, Jonatas tem um caso, e desse caso nasce um filho. E Jonatas coloca um nome interessante, ou pelo menos curioso, nesse filho. O menino se chama Mefibosete, a vergonha da casa, ou filho da vergonha. Pode também ser traduzido como a desonra da casa, ou filho da desonra. Esse é o filho de Jonatas. Ele tinha 5 anos quando Saul morre e Jonatas morre. Davi, então, é aclamado rei em Judá e depois rei em todo Israel, e ele resolve, então, fazer valer a sua promessa. Ele diz: por acaso, é o texto que você leu, por acaso tem alguém da casa de Saul, para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele. E aí vão contar que aquele menino, cujo nome é filho da vergonha, ou vergonha da casa, ou desonra da casa, quando Saul morre com Jonatas, a babá daquele menino sai correndo, que ela já imagina, os soldados de Davi vêm para matar o menino, eu preciso salvar a vida do menino. E ela sai correndo, no meio do caminho, ela tropeça, o menino cai, fica aleijado das 2 pernas. O menino aleijado, ela pega aquele menino e leva para uma cidade. O nome da cidade, Lodebar, terra do esquecimento. E lá esse menino cresce como um mendigo, dependendo dos outros, porque um aleijado naquela consistência social, naquele ambiente social, um aleijado não é ninguém, porque o homem precisava das suas pernas. É um ambiente onde as coisas são dominadas na guerra, e aquele menino não tem utilidade. O filho da desonra, na terra do esquecimento, sem condições de se manter. Mas o rei se lembra da aliança que ele fez e manda chamar o menino. Eu tenho a impressão, não posso ter a certeza, de que quando Ziba, o servo de Saul, que vai buscar Mefibosete para levar à presença do rei, chega lá e diz: olha, o rei mandou eu te buscar. Mefibosete tinha a certeza absoluta que iria morrer. Amados, eu estou lhe contando toda essa história, porque às vezes nós olhamos para nós mesmos e somos assim, o filho da desonra. Às vezes nós nos encontramos nesse lugar, na terra do esquecimento. E às vezes nós nos sentimos incapazes de resolver os nossos próprios conflitos.
E nós dependemos dos outros para poder nos manter, para poder caminhar, para poder continuar na fé, para poder continuar cristão. Nós dependemos de que pessoas orem por nós, nós dependemos de que pessoas nos mantenham de pé. E nem sempre nós conseguimos e nos exilamos na terra do esquecimento. É possível que algum de nós considere que o Senhor já se esqueceu de nós, ou que a igreja não nos considera importante. Nós já estamos nesse lugar, na terra do esquecimento. E mesmo quando nós recebemos uma boa nova do Evangelho, mesmo quando a mensagem de Deus vem ao nosso coração, como é a chegada de Ziba na casa de Mefibosete, e lhe diz: olha, o rei mandou te buscar. Isso parece um anúncio de morte. Mefibosete tem aquele anúncio como um anúncio de morte. Diz: o rei vai tirar a minha vida. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, com tudo isso, é uma coisa muito simples. É que quando o rei manda te buscar, ao contrário do que parecem as circunstâncias, ao contrário do que os outros veem em você, ao contrário do que a comunidade olha para você e vê, que você já está na terra do esquecimento, quando o rei manda te buscar, ele tem coisas novas para você. E quando Mefibosete chega à presença do rei, o rei lhe diz algumas coisas que merecem ser lembradas. O rei diz: a partir de hoje, você não mora mais na terra do esquecimento, você vai morar na casa do rei. E o rei diz uma outra coisa que para mim é a palavra mais forte que um homem pode ouvir do rei. Ele diz: o rei não comerá enquanto você não se assentar à mesa. Isso me fez lembrar da promessa de Jesus para nós, a respeito da ceia. Ele diz: eu não vou comer dessa ceia, enquanto nós não nos assentarmos juntos na casa do meu Pai. Jesus está dizendo: olha, eu vou estar no céu, os anjos vão me adorar, mas lá não tem ceia enquanto você não chegar. E se a sua mente, se o seu coração, ele te conduziu a essa terra do esquecimento, se você olhando para você, você se sente ainda um filho da desonra, ou um filho da vergonha, essa noite eu vim dizer para você: o rei mandou te chamar. O rei mandou te chamar. E quando você chega à presença do rei, pode ser que o seu coração tão ferido e tão machucado, você imagine: ele mandou me chamar, porque o meu lugar é lugar de morte. Porque, como eu disse a respeito da crucificação, ao lado da crucificação se levantam duas cruzes, que são dois pontos de vista adversos. Um que crê e quer ajuda,
o outro que quer ajuda, mas não crê. E ali naqueles pontos de vista, só o que crê e quer ajuda é ajudado. Mas tem uma coisa sobre a crucificação que ninguém duvida, ou que ninguém questiona, é que aquele patíbulo conduzido por Jesus, é que aquela morte da qual Jesus é o apenado, ela não pertencia a ele, ela era minha, ela era sua. Mas o que eu quero te dizer nessa noite, eu queria que você se levantasse só por um momento. O que eu quero te dizer nessa noite é que não somente aquela cruz, ela não pertencia a Jesus. O que eu quero te dizer nessa noite é que esse lugar, ele também não pertencia a você. Pode se assentar. Você vai se assentar nesse lugar, porque o Rei mandou te chamar. Às vezes nós negligenciamos o fato de poder estar aqui, em comunhão, em família, adorando ao Senhor. Às vezes nós consideramos que esse seja apenas um encontro social, mas esse é o lugar onde o Rei mandou nos trazer, para nos dizer duas grandes coisas específicas. A partir de hoje, você mora na casa do Rei. E a segunda grande coisa, o Rei não come enquanto você não se assentar à mesa. É o Rei dizendo, fala, olha, aquela cruz não era minha, mas eu não morri naquela cruz por castigo, eu morri naquela cruz por amor. Foi por amor que eu me entreguei naquela cruz. E esse é o lugar das improbabilidades. Esse é o lugar onde nós olhamos para esse governo estabelecido por Davi, e o filho mais improvável é o que se assenta no trono. Mas não somente isso, quando Salomão se assenta no trono, Deus o visita e lhe pergunta, o que é que você quer, Salomão? O filho improvável recebe a visita do Rei. E nós somos esses improváveis. Nessa noite eu quero desafiar você a olhar para a sua vida, a olhar para a sua casa, a olhar para a sua história. Nós somos esses improváveis, mas no dia em que o Rei manda nos chamar, Ele manda nos chamar para mudar a nossa trajetória. E quando nós nos encontramos aqui, nós não nos gloriamos em nós mesmos, nós nos gloriamos no Senhor, porque foi Ele que passou por aquele caminho de Jerusalém, foi Ele que caminhou por aquela avenida, tendo o seu corpo dilacerado, a entregar a sua vida naquele madeiro. E quando Ele entrega a sua vida no madeiro, Ele diz ao Pai, Pai, está consumado. Está pronto. Agora eu posso esperar os meus filhos se assentarem à mesa para eu comer.
eu posso jejuar por eles, porque nós saímos da terra do esquecimento e vamos para o lugar da graça de Deus. Essa noite eu queria que você fechasse os seus olhos, não para refletir sobre quem é o dono da cruz, mas para refletir sobre esse lugar em que você está sentado. A cruz não era de Jesus, essa cadeira não era sua. João diz, ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pode ser que você tenha que ser trazido, pode ser que as suas forças nem sejam suficientes e você se encontre numa dependência espiritual. Pode ser que quando se der notícia de você ao rei, se diga o que disse Ziba, tem ainda um tal de Mefibosete, aleijado das duas pernas. Pode ser que a notícia a seu respeito nem seja boa. Pode ser que a pessoa que fale de você para ele não traga boas notícias. Mas, independente do que Ziba acha de Mefibosete, Ziba vai levar uma notícia. O rei mandou te chamar. O rei mandou te chamar para se assentar na mesa do rei, para participar com ele, para desfrutar daquilo que é dele, não daquilo que você tinha, não da miséria da terra do esquecimento, não da miséria do seu nome, filho da desonra, mas se assentar na mesa dele, para desfrutar de um novo nome. Davi não muda o nome de Mefibosete, mas eu tenho certeza absoluta que do céu o Senhor lhe muda o nome. Livro de Apocalipse, no capítulo 4, diz, ele nos dará um novo nome. Ele nos dará um novo nome, porque o nosso nome traz a vergonha da nossa vida, a desgraça das nossas ações, a carga dos nossos pecados, às vezes que nós negligenciamos, às vezes que nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos fazer. O nosso nome traz os nossos erros, às vezes que nós fizemos o que não deveríamos, e às vezes que nós desprezamos o que deveríamos. Certa feita, o apóstolo Paulo disse, eu faço o que eu não deveria fazer, e aquilo que eu deveria fazer, isso eu não faço. Mas se faço aquilo que não deveria, é o homem do pecado que habita em mim. E às vezes nós consideramos que, ainda que o rei nos chame, ele nos chama para a morte. Pode ser que você esteja nesse lugar e na hora da adoração você diga, não é para mim. Pode ser que no dia da ceia você diga, não é para mim. Pode ser que no momento da comunhão você diga, não é para mim. Pode ser que você esteja aqui, esteja feliz,
mas você traz feridas de coisas que você ouviu em lugares por onde você passou, em igrejas por onde você passou. Mas nessa noite eu vim dizer para você: o Rei mandou te chamar. O Rei mandou te chamar para restaurar a sua história. O Rei mandou te chamar para restaurar a sua vida. O Rei mandou te chamar para restaurar a sua casa. O Rei mandou te chamar para restaurar a sua fé. O Rei mandou te chamar para restaurar a sua comunhão. Por isso, agora, se você puder fechar os seus olhos e levar o Rei aos lugares escondidos da sua vida, aos cantos mais sombrios, porque o Rei quer mudar as estruturas. Mefibosete, na terra do esquecimento, o filho da desonra, ele imagina: se o Rei mandou me chamar, é um chamado de morte. Mas a notícia, quando ele escuta, o Rei diz: você vai morar na casa do Rei. Você vai morar na casa do Rei. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de filhos. Você não vai morar aqui porque você foi convidado. Você não vai morar aqui porque você é filho por adoção. Ele te deu poder de filho. Aquele sangue vertido na cruz do Calvário fez de você um filho legítimo. Não um filho bastardo, como era Mefibosete. O Rei não está falando de Jonatas. O Rei não está falando do erro de Jonatas. O Rei não está falando da jornada de Jonatas. O Rei não está falando de adoção. O Rei não está dizendo: olha, esse lugar que você está sentado era para estar sentado um judeu. Não. O Rei está dizendo: esse lugar é seu. Você é meu filho e hoje eu te gerei. O Rei está dizendo: olha, essa aqui é uma aliança de muito mais profundidade do que todas as alianças que você vem rompendo na sua trajetória. Eu lhe dei poder de filho. A crucificação te deu poder de filho legítimo. E o Rei diz: agora nessa mesa aqui, nós vamos cear juntos. E enquanto você não sentar, o Rei também não se senta. Ah, então é porque eu sou maior do que o Rei? Não, é porque era costume dos reis se assentar à mesa com a sua família. Quando o rei Davi diz a Mefibosete: enquanto você não sentar, eu não me sentarei. Ele está dizendo: você é minha família. Ele está dizendo: você é da minha casa. Não só você vai morar na minha casa, mas você é dela. Esse é o seu lugar. O rei está dizendo: Mefibosete, esse sempre foi o seu lugar. Você precisa esquecer o tempo que você passou na terra do esquecimento. Isso está fazendo você sofrer, isso está fazendo você chorar.
está fazendo você pensar que você pertence àquele lugar, está fazendo você pensar que você ainda é o filho da desonra. Mas o rei mandou te chamar para dizer que você é da casa, você é legítimo, você é o filho amado do Pai. E se você puder adorá-lo por isso, eu queria dar 1 minuto para você adorá-lo por isso. Se você achar que o rei mandar te chamar à sua presença para anunciar a paternidade, ele não mandou dizer, ele não mandou recado, ele não mandou que alguém anunciasse, ele mandou só traga ele para mim. Eu vou dizer a ele quem é ele para mim. O rei mandou que você viesse nessa noite para ele dizer pessoalmente a você quem é você para ele. Ele diz: você é dessa casa, você é desse lugar, você é filho, e eu não cearei enquanto nós não nos encontrarmos em volta da mesa. Jesus, ele vem aqui, ele nos visita, ele recebe o nosso louvor, ele recebe a nossa adoração, mas essa palavra, ela é tão profunda, que a ceia só vai acontecer com ele, no dia que nós nos assentarmos à mesa com ele. Ele diz: olha, eu não vou tomar do fruto da vide, enquanto você não estiver assentado à mesa comigo, porque você é filho. Não filho bastardo, não filho adotado, não filho reconhecido. Você é filho gerado com dores de parto. O flagelo produz em Jesus as dores de parto, para que nós fôssemos gerados filhos legítimos. Ziba chega para buscar você, e ele diz: o rei mandou te buscar, e você é só um aleijado que deve morrer na presença do rei. Às vezes nós estamos tão machucados que até quem traz a boa notícia parece uma notícia ruim. Ziba vai levando Mefibosete, e ele pensando: eu estou indo para morrer. O rei não manda dizer o que vai dizer, o rei não manda falar qual é a notícia, qual é a nova. O rei fala para você, sentado de frente a você: deixa eu te falar, não se preocupa com a sua deficiência. Eu vou colocar os seus serviços, meus criados, e eles vão te carregar, eles vão te trazer e te sentar à mesa. E enquanto você não se sentar, não haverá ceia, porque você é filho. O céu está ao seu serviço, os anjos estão ao seu serviço, porque você é filho.
Não só a cruz não me pertencia, esse lugar que você está também não era seu. Mas hoje, diz o Rei, eu te gerei. Hoje eu te gerei. Amados, às vezes nós não entendemos o novo nascimento. Às vezes nós não compreendemos o novo nascimento. Nós ouvimos tanto disso. São tantas mensagens e tantas palavras, mas nós ainda estamos ancorados na terra do esquecimento, ainda estamos atados na condição de filhos da vergonha. Às vezes já estamos morando na casa do Rei, mas pensando como filhos da vergonha, pensando como se estivéssemos ainda na terra do esquecimento. Quando o Rei falava pessoalmente e olhando nos olhos, aquilo se dizia que era um decreto real. E às vezes nós sequer acordamos para o decreto real. Momento em que Davi chega para aquele homem aleijado e diz: você não é mais o filho da desonra. Você é o filho do Rei. Você mora na casa do Rei. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, e vemos que Davi não estava falando do seu governo, ele diz: olha, isso que eu vou fazer é a manifestação da bondade de Deus. Davi está dizendo: isso que eu vou fazer, eu vou representar Deus na sua vida, porque é isso que Deus faz. Mas por que Davi faz isso? Porque às vezes nós precisamos que o próprio Deus nos diga: ei, venha para o seu lugar. Você ainda está olhando para a terra do esquecimento. Você ainda está se sentindo filho da desonra. Mas essa casa é sua. Esse lugar é seu. Hoje eu te gerei. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Amém. Você pode ficar desconfortável na cadeira. Amém. Inclina seu corpo. Vamos Te amo, Deus. Amém. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho,
cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, Ele não considerou a nossa passagem. em todo tempo Ele tu és considerou tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. gera em nós liberdade maior, que essa consciência, essa verdade espiritual seja sobre Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, Você pode em todo
todo tempo tu és tão bom. Dá pra gente até bradar, Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, essa música é conhecida. na escuridão. Consegue. Tua presença me conforta. Você entende essa bondade? Sei que és meu Pai, Levanta o favor. que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo Esse tempo, Pai é bom. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei Nós vamos da cantar bondade de Deus. Se tu és fiel, Jesus, o amor dele, a paternidade és dele. fiel em todo tempo, Nós vamos proclamar o que ele fez por nós. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo Amém. tempo, Pode acender as luzes. em todo tempo tu és tão bom. Não. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Você aproveitar esse período de fevereiro, tá aqui acabando, março, início do ano, porque essa palavra ela veio muito forte nos nossos corações, eu acho que atingiu o seu também. Mas se você quiser preparar Te amo, Deus, um livro que realmente mexe com a gente, tua graça nunca falha. nossos corações. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus.
tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da tua bondade, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor.